Paz do Senhor, igreja. Abra sua Bíblia no último livro da sua Bíblia, livro da Revelação, em grego, Apocalipse, capítulo 3. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Glória a Deus. Amém, igreja? Nós vamos ler somente um versículo 8. Apocalipse, capítulo 3, verso 8. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Amém. Pode se assentar. Quando olhamos para esse texto, e antes de olharmos para ele, até ele chegar a nós, pregadores, ou até a mensagem chegar a nós que somos emissores da palavra de Deus, os 15 dias eu recebi o convite e se coloquei a orar, a saber o que Deus tinha para esta noite, para chegar a esse dia. Estava certo. Quando nós olhamos para esse texto, a gente pensa em Apocalipse, o fim. Mas na realidade é o começo. É o começo de todas as coisas, para aqueles que creem. Durante essa semana, a minha esposa mandou uma mensagem para mim, pastor Ayrton. Escreveu só assim: Deus é. Eu vindo para minha casa, da minha casa para a igreja, no carro, conversando com ela, eu falei assim: Deus é. Eu cheguei aqui, o pastor Ayrton disse que Deus falou com ele, e disse que Deus é e Deus está, aleluia! Entregue o apóstolo João na ilha de Patmos. Essa revelação do Apocalipse, nem os apóstolos, os demais, ficaram sabendo, porque prove a Deus querer deixar o apóstolo João para revelar a ele o grande mistério de todas as coisas. Revelação, Jesus. É uma troca de microfone aqui, gente. A revelação em que Jesus entrega ao apóstolo João as 7 igrejas. Nessas 7 igrejas, nós vamos destacar a igreja da Filadélfia. Mas ele tem uma mensagem para cada uma dessas igrejas. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, a igreja da Filadélfia e a de Laodiceia. Em cada uma dessas mensagens, o Senhor Jesus exalta algo em cada uma delas, de algo negativo, mas também de algo positivo. Mas precisamente na igreja de Filadélfia, ele escreve dizendo que ele conhece as obras. E ele diz que colocou uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, aleluia! E ele exalta ainda dizendo que mesmo tendo pouca força, e aí está o tema da nossa mensagem, em dias de pouca força. Nós temos os dias de pouca força, passamos por eles. Passamos pelos desertos da vida. Nesse dia parece que a gente não tem força nenhuma. Mas digo a você, irmão e irmã, que mesmo na sua fraqueza, Deus é mais na sua vida. Tem hora que não sabemos como orar como convém.
Pedimos para um, pedimos para outro, não sai palavra da nossa boca, mas Deus sabe que ainda que a palavra não tenha chegado à sua boca, Deus sabe o que está no seu coração, aleluia! Nós cantamos aqui, nós adoramos aqui. Vou pegar de uma forma, de uma divisão analítica do texto, de uma forma textual, ou seja, destacando cada parte, divisão natural desse versículo. Conheço as tuas obras. Quais são as nossas obras? Obras aqui no sentido daquilo que nós fazemos, das nossas ações. Não importa se é uma ação boa ou se é algo que você faz ao próximo, mas aqui está falando no sentido de tudo, para você permanecer fiel. Jesus aqui destaca que Ele conhece a obra, Ele conhece a sua vida, como está escrito lá no Salmo: Ei, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Talvez você chegou aqui, como foi dito, por diversos motivos, mas o motivo mais importante para você e para mim é o motivo de viver na presença de Deus. Sem a presença de Deus, eu não sou ninguém, você não é ninguém. Nós não conseguimos avançar no terreno pedregoso. Nós não conseguimos avançar no campo de batalha sem a presença de Deus na nossa vida. Nós não conseguimos dar passos se nós não tivermos Deus fortalecendo a nossa vida, como está escrito na carta de Paulo aos Efésios: fortalecei no Senhor e na força do seu poder. É o poder de Deus que fortalece a minha vida, a sua vida, a vida da igreja. Então, como Jesus conhece as suas obras, Jesus conhece as suas lutas, as suas batalhas, não adianta esconder dele. Não adianta esconder, pastor Jeter. Ele sabe quando o senhor não está bem. Quando a gente anda e parece que só está o corpo andando. Quem aqui já não ficou parado um dia olhando no tempo, assim, olhando no ar, assim, para o nada, pensando longe? Talvez por tantos problemas, por talvez não ter uma resposta. Não há como esconder de Deus. Deus vê o seu coração, Deus vê a sua vida, mas não está alienado ao seu problema. O que a Bíblia diz, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6: humilhai-vos, pois, sob a potente ou poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará no tempo oportuno. Olha o que diz o texto. Quando ele começa a falar à igreja de Filadélfia, no versículo 7, e é o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, ou seja, o que é. Deus é, não importa, Deus é santo, 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 aleluia! Deus é. Quando fala assim, Deus é tudo na sua vida, Deus é tudo na minha vida, Deus é tudo em nós, porque dele para ele são todas as coisas, aleluia! Deus é santo. O que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Lembro uma vez, passando por muita batalha, muita luta, desesperado, sem saber o que fazer, andando pela cidade. Eu vi uma porta aberta, uma igreja, literalmente. Igreja Deus e Amor. Cansado, abatido. Falei, Deus, eu vou entrar nessa igreja. Eu entrei lá. Quando eu entrei lá, o pastor veio, colocou a mão sobre mim e falou assim: eis que tem porta aberta para você passar, mas não vai ser fácil. O diabo está do outro lado, tentando fechar essa porta.
Mas se Deus abre, o diabo não consegue fechar. Ele pode até tentar, mas não vai fechar, aleluia. Ele vai tentar, ele vai se esforçar, mas o esforço dele vai ser em vão, porque Deus é na nossa vida, aleluia. Deus vai manter a porta aberta para você passar. Ele vai tentar, o diabo vai tentar de todas as maneiras. A Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado pelo dia mau. Nós temos revestido todo o poder e autoridade de Deus para resistir firmes na fé contra as astutas ciladas de Satanás. Ele vai tentar, mas quem disse que ele vai conseguir? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem levantará acusação contra os eleitos do Senhor? Ninguém! Conheço as tuas obras. E por conhecer as nossas obras, e por Deus conhecer as suas lutas, suas batalhas, Ele diz à igreja de Filadélfia: eu pus uma porta diante de ti. Eu pus uma porta diante de ti. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Não é uma porta fechada. É uma porta aberta. Uma porta aberta. Ele estava dizendo à igreja de Filadélfia: mesmo na sua pouca força, você pode passar, você pode entrar, você pode evangelizar, você pode salvar almas, você pode pregar o evangelho, porque a igreja, mesmo na sua pouca força, eu sou mais na sua vida, aleluia. Estava mostrando para a igreja de Filadélfia que nada impedia ela de pregar o evangelho, que as portas estavam abertas, que mesmo ela sendo uma igreja pequena, mesmo ela sendo uma igreja com pouca força, e aqui cabe para nós um ensinamento tremendo, que não importa o número, mas importa é a força que vem de Deus, aleluia. É bom ter igreja com muita gente, mas igreja com muita gente sem propósito de Deus passa a ser só movimento. E quando vem o vento, é difícil permanecer firme. Pessoas que não estão alicerçadas na palavra de Deus não conseguem manter-se firme. O que faz eu e você não cair e ficar firme é a palavra de Deus. Lógico que Paulo falou: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas como eu cuido? Eu cuido ficando firme na rocha da palavra de Deus. Eu cuido ficando na palavra de Deus. É o que está escrito aqui: pus uma porta aberta diante de você e ninguém pode fechar. Levanta a sua mão e diga: eu vou passar. Aleluia! Portas estão sendo abertas, ou seja, você está vendo caminhos hoje que você não estava vendo. O diabo estava cegando os seus olhos, mas nessa noite essas portas estão sendo abertas para que você possa passar com segurança. Como diz o Salmo: ó portais eternos, enche o Rei da Glória. Aleluia! E quando as portas estão abertas, eu posso passar e posso levar gente também comigo. Eu preciso aprender a carregar pessoas comigo. Como eu carrego pessoas comigo? Porque quando eu estou na luta, quando eu estou na batalha, quando eu oro por alguém, como o pastor disse aqui, vamos orar por alguém que está na UTI, unidade de tratamento intensivo, unidade básica de tratamento intensivo, não é básica, é unidade de tratamento intensivo, UTI, unidade de tratamento intensivo, não é básica, a pessoa está à beira da morte. Mas ela pode contar com a minha, com a sua oração, nós podemos passar, essa pessoa pode viver, essa pessoa pode ser resgatada, porque Deus ouve a oração do justo, aleluia! Talvez você não está conseguindo ver com os olhos físicos algo que você deixou lá para trás, mas nessa noite Deus está falando com você: vai nesta tua força, valente guerreiro, valente guerreira, vai, porque a porta está aberta. Não tenha medo,
mesmo que as coisas sejam contrárias. Não foi fácil chegar aqui hoje. Não foi fácil. Mas eu não desisti. Você também não desistiu. Você não desistiu. Cada um tem o seu lado pessoal, tem a sua vida pessoal, tem as suas dificuldades, tem a luta, a sua batalha. Mas mediante tudo isso, uma coisa só nos basta, como diz o apóstolo Paulo, para a gente entender o que é uma porta aberta. E quando a gente acha, mas eu não vou conseguir passar, falou que a porta está aberta, mas está difícil, eu não vou conseguir passar, por causa dos meus problemas, por causa das minhas dificuldades, por causa da minha família, por causa disso, por causa daquilo, não vou conseguir. Mas eu digo assim como Paulo disse, a minha graça te basta. Assim Jesus falou para Paulo, quando Paulo rogou, Senhor, tira-me esse espinho da carne. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A minha graça te basta. Diga, irmão, a graça de Deus te basta. Foi assim que Jesus disse a Paulo, a graça dele é maior que todas as coisas, porque é na fraqueza que opera o poder de Deus, é na pouca força. É quando eu digo eu não sou capaz. É quando eu falo assim, não vai dar nada, não dá nada certo. É na pouca força que opera o poder de Deus. Deus levanta aqueles que estão abatidos, levanta aqueles que estão cansados. Recentemente eu estava sentado, abatido, alguém veio, me deu as mãos, me levantou, me deu um abraço. Naquele momento eu senti como se fosse Deus me levantando do chão e me dando um abraço. Coisas que Deus faz para nós que são tremendas. Em certos momentos, eu falei até para o pastor César esse dia, eu não gosto muito de partilhar coisas espirituais da vida, porque coisas espirituais, pessoas carnais às vezes não entendem. Mas ele falou, tem que falar, pastor Rogério. Mas o homem carnal não consegue entender coisas espirituais. Mas eu vou dizer aqui, porque eu acredito que essa igreja tem pessoas espirituais. Amém? Aleluia! Estava eu andando numa cidade, andando nervoso, apavorado, entristecido. Vem uma pessoa, passou por mim, eu havia passado por ela anteriormente, olhei, observei que ela estava conversando com uma pessoa, mas não parei, continuei andando. Essa pessoa veio até mim assim, aproximando assim de mim. Falou, eu te conheço, nem sei quem é. Talvez não seja nem crente, nem nada. Talvez até uma pessoa aleatória, uma pessoa aleatória que eu não sei quem é. Falou, eu te conheço. Você jogou futebol no tal? Eu falei, não, eu joguei muita bola, mas nesse time eu não joguei. Não tive o privilégio, não falei isso não. Estava tão nervoso que nem isso eu falei. Você jogou? Não joguei. Ele falou, mas eu não sei o que está acontecendo. Se você não jogou no time, de você tem uma energia muito boa. E eu estava tão nervoso que eu não consegui falar para ele, é Deus na minha vida. Eu não consegui falar, porque eu estava com a cabeça tão cheia de coisas. Mas naquele momento eu fui andando assim, falei, obrigado, Senhor. Eu olhei para ele, falei, onde você está? Que lugar? Você está onde? Eu queria saber quem era a pessoa. Ele falou, estou por aí, a obra não pode parar. E foi andando. Mas naquele momento eu entendi o quê? Que Deus está comigo mesmo na minha pouca força. Que Deus está com você mesmo na sua pouca força. Mesmo quando você estiver abatido, cansado, sem força, Deus é contigo. Você não está sozinho, você não está sozinha. Daí eu fui pensando, falando, como que pode? Deus levanta uma pessoa aleatória, que não sei nem se é crente, se é macumbeiro, se é espírita, não me interessa. Naquele momento, aquilo foi um alento para mim. Foi um alento.
E esses momentos a gente demonstra para nós que Deus está conosco, porque diz assim: a porta está aberta, ninguém pode fechar, porque mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então guarde a palavra do Senhor, não negue o nome do Senhor no dia de luta, no dia de batalha. Guarda a palavra no Senhor, guarde a palavra do Senhor, assim como o salmista diz: a tua palavra guardei no meu coração, para que eu não possa pecar contra ti. Mesmo no momento de luta, mesmo sem força, sem vontade de sorrir. Às vezes você tem vontade de chorar, você não tem vontade de sorrir, você não tem vontade de falar, você não tem vontade de cantar. Aliás, você não tem vontade às vezes nem de vir na igreja. Às vezes nem vontade de trabalhar. Mas guarda a palavra do Senhor. Ela é alimento vivo para a nossa alma. Ela é alimento vivo para a nossa vida. Sem ela nós morremos, sem ela nós desfalecemos, sem ela nós somos igual um peixe fora d'água, nós perdemos a vida. Mas a palavra do Senhor é a vida, e vida em abundância, aleluia! Guardaste a palavra do Senhor. Não sei se vocês lembram daquele texto que diz do Salmo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra. O salmista está dizendo assim, quem estuda um pouquinho vê que lâmpada coloca com lá, lampião, isso mesmo, lamparina, como é que chama o nome? Daí ele coloca assim perto do pé: luz para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra de Deus, ela demonstra para você aonde você tem que ir, o que você tem que fazer. E está escrito que a palavra de Deus é divinamente inspirada por Deus. Ou seja, ela é a boca de Deus falando com você. E ela está dizendo para você nessa noite: eu coloquei uma porta aberta diante de ti e ninguém vai fechar. Porque mesmo em pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu proclamo esta palavra com poder e autoridade, aleluia. Aleluia, Shelamandarai, Yamandará, Serebandarai, Yamandará, Seremandarai. Toca, Senhor, naqueles que estão com pouca força nessa noite, ó Pai. Aleluia. Força é algo que vem sobre nós. E essa força nos impulsiona a fazer algo que com a minha força, com a sua força, nós não somos capazes de fazer. Força é algo que nos empurra para frente. E essa força, ela vem de Deus. Ela pega aquela força que nós temos. Você tem algo, você tem algo, você tem algo. Deus coloca mais aí. Deus coloca mais aí nessa força sua, porque Deus te fortalece. Por isso que diz nas Sagradas Escrituras, que estava acontecendo na igreja de Filadélfia: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Aqui o anjo do Senhor, ou seja, fala aqui claramente a João que existiam pessoas que eram judeus, mas eram da sinagoga de Satanás. Eles estavam se levantando contra a igreja de Filadélfia, dizendo que não adiantava nada ser de Cristo, dizendo que não adiantava nada seguir o caminho, não adiantava nada seguir a Jesus Cristo. Eram membros dos judeus, estavam questionando aqueles judeus que estavam se convertendo, mas Deus diz assim para eles, que eles eram da sinagoga de Satanás, que eles não eram de Deus. E Deus estava dizendo à igreja: eu amo a vocês, aleluia! Por isso que a Bíblia nos diz assim bem claramente: eu te amei, eu te lacei, ou eu te amarrei com laços de amor eterno. No livro de Oséias, é como se Deus laçasse você assim. Você está fugindo, Ele te laça, e vai puxando a corda, e vai puxando. Então aprenda uma coisa:
que quando você vê que as coisas estão apertando, talvez seja Deus apertando você, porque quer que você fique mais próximo dele. Aleluia! Porque Ele ama. Ele ama. Deus deixou bem claro à igreja de Filadélfia. Que Ele estava com ela. Das 7 igrejas, a única igreja que Deus não repreende. A única igreja que Deus não repreende, igual repreendeu a Éfeso. Vocês são bons, mas abandonaram o primeiro amor. Abandonaram o primeiro amor. Abandonaram. Deixaram o primeiro amor. Jesus fala assim: arrepende-te, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. E tem coisa que acontece na vida de nós que a gente não entende, mas seja Deus mostrando para nós. Você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa voltar às primeiras coisas. Você precisa ser renovado pela palavra. Você precisa ser restaurado pelo amor de Deus. Aleluia! Então a gente entende que Deus é na nossa vida. Nós entendemos que Deus está na nossa vida. E que a gente, em certos momentos, precisa se aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado na terra. Em certos momentos é melhor ficar em silêncio, parar de ficar falando, parar de ficar esbravejando. Porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus tem cuidado de cada um de nós. Mas pensa, reflita no que eu estou falando. Porque você é menina dos olhos de Deus, criado em imagem e semelhança de Deus. Diga aleluia, mas diga glória a Deus. Mas pensa e reflita que tudo vai transcorrer na sua vida para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que seja uma coisa ruim, Deus vai fazer dessa coisa ruim coisa boa na sua vida. Mesmo quando parece que tudo está desesperado, abandonado, Deus é na sua vida. Olha só, em momento de pouca força é importante a gente aprender algo. Para a gente não negar o nome de Deus. É importante a gente aprender, guardar a palavra de Deus, manter a fé, a fidelidade, não negar o nome de Cristo. Porque a gente tem que pensar assim. A fé é o firme fundamento, é o que está escrito na Sagrada Escritura. Das coisas que não se veem, mas que se esperam. Quem tem esperança aqui, levanta a mão. Aleluia. Quem tem esperança, aleluia, a esperança no momento da angústia, a esperança no momento da dor, a esperança no momento da tristeza, a esperança no momento do choro, a esperança no momento do desespero. Sabe por que há esperança? Porque aconteceu com Pedro. O medo nos paralisa, o medo nos faz afundar. Jesus, e quando vem Pedro, fala: Senhor, no mar, e fala assim: se é tu, manda que eu ande sobre as águas. Jesus fala: vem. Pedro vai, começa a andar, mas quando vem a tempestade, quando vem um vento forte, Pedro começa a afundar. Mas uma coisa é certa: mesmo que pareça que eu esteja afundando, mesmo que pareça que você está afundando, mesmo que pareça que você vai morrer, você não vai morrer. Se você gritar assim: socorre-me, Senhor, assim como Pedro disse: socorre-me, Senhor, e a Bíblia nos garante que Jesus estendeu a mão e tirou ele. Então diga, no momento de dor, no momento de luta, no momento de batalha, nem que seja uma palavra: Senhor, socorre-me, socorre-me. Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso socorro. Deus é o meu socorro. Deus é o teu socorro. Há socorro de Deus nessa noite para você. Há socorro de Deus nessa noite para você. Há socorro de Deus nessa noite para você. Aleluia! E Pedro fica seguro com Jesus. Com Jesus nós estamos seguros. Com Ele nós estamos seguros. Mesmo que os nossos pensamentos parecem estar confusos, a Bíblia nos garante uma coisa:
na carta de Tiago, aproximai-vos de Deus, e Ele aproximará de vós. Se nós começamos a aproximar de Deus, momento de confusão da nossa mente, se nós começamos a aproximar de Deus, e quando parece que não tem esperança, se nós conseguimos aproximar de Deus e nos forçamos a lutar por aproximar cada vez mais de Deus, e qual está escrito no livro sagrado de Isaías: buscai o Senhor, ou seja, enquanto se pode encontrar, buscai o Senhor enquanto pode achar. A gente deve buscar a Deus todos os dias, todas as vezes, todas as horas, todos os minutos. Nós temos que levar o nosso coração a Deus, seja o nosso coração, seja a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, pois assim é o primeiro mandamento. Aleluia! Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, é o que nos faz sobreviver em meio à luta e batalha. Uma palavra e uma mensagem como essa, a igreja de Filadélfia só demonstrou a ela que valeu a pena. Valeu a pena ser fiel. Valeu a pena preservar a palavra de Deus. Valeu a pena não negar o nome de Jesus. Valeu a pena seguir os passos do Mestre. Valeu a pena ouvir as Sagradas Escrituras e não endurecer o coração. Valeu a pena vir na igreja. Valeu a pena jejuar. Valeu a pena orar. Valeu a pena ler as Sagradas Escrituras. Valeu a pena cantar mesmo em dor. Valeu a pena, porque Deus é conosco. Aleluia! Olha que diz o texto. Como guardaste, versículo 10, como guardaste a palavra, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Ou seja, quando guardamos a palavra do Senhor, quando guardamos aquilo que é sagrado, quando voltamos o nosso olhar para aquilo que é santo e aguardamos fielmente na palavra, assim como está escrito lá no Salmo de número 130, das profundezas cramos a Ti, Senhor, escuta o meu clamor, esteja atento os Teus ouvidos à minha súplica. O salmista ainda continua falando, e claramente eu não deixo de falar essa palavra, porque é claro isso na minha vida. A Tua palavra, eu espero na Tua palavra, eu aguardo na Tua palavra, assim como a sentinela aguarda pelo romper da manhã, assim a minha alma espera em Deus. Aleluia! O romper da manhã, quem serviu aqui sabe o que é isso. Quem serviu sabe o que é aguardar a aurora, aguardar o dia. É a coisa mais bonita que você quer. Terminar um serviço sem alteração. Terminar um serviço e voltar para casa. Terminar um serviço e ver que o dia raiou e tudo foi bem. É isso que o salmista está dizendo. Eu espero na Tua palavra. Eu espero, eu anseio por ela. E se eu anseio por ela, é assim como a corça anseia pela água. A alma anseia pelo Deus vivo. Se a corça não bebe água limpa, ela morre. Então eu digo a você, continue bebendo na fonte da água viva. Continue bebendo na fonte da água viva, que é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia!